Bom dia, que Deus abençoe vocês. Bom dia, vamos entrando. Hoje é o nosso primeiro café domingo. Não se contamine. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje não tenho café, não deu tempo de fazer café, gente. Mas o importante é que Deus está aqui. Bom dia. Bom dia. Importante que estamos aqui. E Deus está, aliás, Deus está aqui já é mais importante. E o café, bom dia. Café de menos, né? Estamos aqui e não se contamine. Não se contamine. É o que sustenta-me de pé. Me perguntaram hoje, Pri, já acabou o café 8h25? Eu falei, não, tá começando agora. Começando um pouquinho atrasado. Mas estamos aqui, hein? Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Bom dia. Eu posso estar cansada, mas a gente não deixa de fazer o que Deus nos deixou para fazer, que é o café. Então bora lá, bom dia com a minha essa live, porque hoje não se contamine. É um tema bem interessante, forte, que Deus quer falar com a gente. Então bora lá. Vamos ver. Bom dia. Pelo prazer de conquistar palácios, riqueza, como um deserto isso vai passar. Isso resistindo estou, se a minha força se exaltar. Cadê meu café, gente? Cadê meu café? Pra acordar aqui com essa carinha. É o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Bora lá, bora lá. Bom dia, quero um café, gente. Vamos lá, que Deus abençoe seu domingo, a sua manhã. E hoje, o nosso tema é não se contamine, né? Então, não se contamine, encerrando hoje junho, 25 de junho de 2023. Nós sabemos que o que contamina as pessoas é o que sai, não é o que entra, porque o que sai é o que já estava dentro de nós. Como assim? Pensamentos, sentimentos, coisas que talvez você não consiga ter o contato, porque é abstrato, mas eles é que nos contaminam. Por isso, então, hoje a gente tá falando sobre não se contamine. Semana passada, retrasada, falamos sobre José vivendo o propósito. E hoje, falando sobre Daniel, não se contamine. Então, o que contamina a gente é o que sai. Se saiu porque já estava. Então, o que estava? Pensamentos, sentimentos. Em Filipenses 4:8 diz o seguinte: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Já usei Filipenses 4 no outro mês, né? Em maio, para nós termos isso. Isso que eu tô pensando. Ele é bom? Ele é agradável? É de boa fama?
Tem alguma virtude nisso? Não. Então eu preciso pedir para que Deus tire isso de mim, porque isso vai me contaminar. Então nós temos que lembrar sempre de Filipenses 4:8. Isso é bom? Tem boa fama? Bom dia. Vai fazer algo de bom para mim? Se não, Senhor, limpa minha mente, tira isso da minha mente, porque eu não posso deixar com que isso tome a minha mente e vai ganhando proporção dentro de mim. Isso é muito sério. E olha só, vamos falar de Daniel agora, hein? Saiba escolher e se posicionar. Vamos ler Daniel 1. Gente, quando a gente escolhe, consequentemente você está se posicionando para um lado ou para outro. E isso vai gerar muitas coisas. Positivas, somente positivas, porque as negativas são as pessoas que não vão concordar com você, mas isso faz parte do seu processo de não se contaminar. Em Daniel, vai mostrar uma pessoa que marcou história. Pessoas que marcam histórias, elas têm posicionamento diferente e consequentemente isso vai fazer com que ela tenha, né, uma repercussão, e isso vai gerar o que? Muitos testemunhos. Vamos ver aqui em Daniel. Eu marquei Daniel, não tô achando Daniel. Daniel 1. Quem tiver a Bíblia aí, vamos lá em Daniel 1, porque hoje nosso principal figura é Daniel. O que diz em Daniel 1, gente? Eu vou ler do Daniel 1:3. Bom dia. Daniel 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Olá. Dentre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel ficou Beltesazar, a Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abidnego. Daniel, contudo, 1:8, hein? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Posicionamento. Vou explicar depois. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, de que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis do que os outros, jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Ao final do tempo, aí continua. Daniel disse ao homem que Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar deles e de Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhes que ele faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. E depois compare a nossa aparência com as dos jovens que consomem comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Bom, vocês vão ler depois Daniel 1 inteiro. Gente, o que acontece aqui? O primeiro posicionamento de Daniel, né? Ele saiu,
lá da terra dele, Israel, né, Judá, e foram levados como eles eram da nobreza, foram levados escravos, né, para uma outra terra desconhecida, nova. E lá eles eram jovens inteligentes, da nobreza, bonitos e tudo mais, e o rei falou assim: pegue esses jovens para trabalhar aqui no reinado. Porém, né, só depois de 3 anos que eu vou treinar eles, mas eu também vou dar-lhes o meu banquete, né? Vai comer tudo que eu comer. Vinhos, as melhores porções e tudo mais. Só que Daniel, ele já tinha, né, com Deus a sua aliança firmada. E ele não achou que comer da mesa do rei, naquele momento, seria algo interessante. Deus deixou isso para ele. O que ele fez? Não vou comer. E propor, imagina só, você tá numa terra diferente, você vai ser treinado, você poderia falar, nossa, que delícia, vou comer tudo isso, né? Só que ele ouviu o que Deus queria que ele fizesse. Não vai comer do banquete do rei. Não vai, não vai. E Deus deu para ele uma estratégia. Coma legumes e água durante 10 dias e se apresente para o oficial que vai cuidar da alimentação de vocês. E, gente, vocês vão ler tudinho depois, tá? Daniel 1. Ao final desses 10 dias, que foi um teste para moça, porque Daniel já sabia que Deus estava com eles ali, por mais difícil que seria tudo que eles iam passar, o nome de Deus seria glorificado. Então, ele e os seus 3 amigos comeram legumes e água durante 10 dias. E graças a Deus, eles ficaram com melhor aparência, ficaram mais saudáveis do que todos os outros rapazes que já estavam se alimentando da comida e do vinho do rei. Isso aí foi um posicionamento que Daniel teve assim que chegou numa terra estranha. Por quê? Porque ele já chegou dizendo: não sou como vocês. Eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um posicionamento. Eu não vou abrir mão, não é porque eu estou numa outra terra, num outro lugar, que eu vou fazer como vocês querem. Isso já deixou todo mundo assim: quem são eles, né? Bom dia, Lê, quem são eles? Posicionamento. Daniel chegou, já falou: me desculpe, Deus já deu para ele uma estratégia. Não vai comer tudo isso, vou provar para vocês, e eles vão saber que eu sou Deus, vocês vão ficar melhores de aparência, de físico. E assim, bom dia, Lê, e assim, o que acontece durante 3 anos que eles estiveram ali sendo treinados, recebendo estudos, tudo da Babilônia, eles se alimentaram durante esse tempo todo de legumes e água. E os outros rapazes estavam ali. Por quê? Porque nós sabemos que quando a gente obedece o Senhor, nós temos o quê? Bênçãos. Imagina ficar 3 anos comendo legumes e água, mas Deus estava sempre com eles. E eles sempre iam o quê? Melhorando, melhorando, melhorando. Nós temos que parar de ter medo de quando Deus nos dá uma palavra, uma direção, uma estratégia. A gente tem que parar de ter medo de falar assim: ai meu Deus, que loucura, não vou fazer isso, né? Vou tentar virar as costas pra ver se Deus esquece isso que ele me disse. Eu não vou fazer isso. Só que tá errado. O único que vai se prejudicar é você mesmo. Então trate de obedecer a Deus da forma que ele te falou. Não é obedecer a Deus parcialmente. Ah, Deus falou pra fazer assim, 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 e pintar de rosa. Vou pintar de verde, porque eu gosto de verde. Não, 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 não. Nós vamos fazer exatamente da forma que Deus te ordenou, porque ele tem um porquê, tem um motivo, tem um propósito, não é aleatório. Deus nunca faz nada de forma aleatória. Ai, caramba, meu Deus. Ai. Não, de forma alguma Deus faz... De forma alguma, ele não faz nada aleatório. Tudo tem um porquê, uma motivação, um propósito. E em tudo, o nome dele vai ser glorificado através da minha vida, através da sua vida. Então, pois vocês leiam com atenção Daniel 1, é maravilhoso. A ousadia que Deus deu para Daniel de falar: não vamos comer disso daqui, não vamos. E eu te garanto, as penas que nós vão ficar melhor do que todos que estão aí no reino, que estarão conosco nesse processo de
aprendizado, estudo, separação para trabalhar lá no governo do rei. Assusta, mas se você não se posicionar, você não dizer para que você veio, qual é o seu propósito, a sua motivação, movida em Deus, você vai ficar lá. Vai ficar lá. Como mais um no meio da multidão. E lembre-se, nós não somos mais um ou mais uma no meio de multidão. Nós somos filhos de Deus. Se você sabe que Deus é seu pai, você já fez aliança com Deus, ele é seu pai. Então você não é mais um, você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, escolhido por Deus. E Deus tem planos maravilhosos para sua vida, Jeremias 29:11. Lembre-se disso. Bom, Daniel se posicionou. E esse posicionamento, né, e o seu posicionamento, ele vai assustar a muitos. Então, olha só, no primeiro capítulo ele já assustou todo mundo, né? Como assim? Esses rapazes não vão comer tudo que o rei tá oferecendo? Nossa, eles vão desprezar toda essa comida gostosa para comer legumes e água durante todo o período? Exatamente. Exatamente. Aí vocês podem continuar acompanhando. Em Daniel 6, temos uma outra face, né? Aí depois de Daniel 1, eles ficaram no período de estudar. E Daniel achou, como fala na Bíblia, Daniel tinha espírito excelente. Eles amigos, mas Daniel era o diferenciado daquele grupo. Deus escolheu Daniel. E Daniel assumiu um cargo lá dentro, né? E ele trouxe os seus amigos também. Olha só, gente. Saiba com quem você está caminhando. Saiba quem são seus amigos. Não é necessário ter muitos amigos, sabe? Assim, de não conseguir nem contar nos dedos. É melhor você saber contar nos dedos quem são seus amigos, né? Eu vi uma pessoa falando essa semana. E Jesus me mostrou os seus amigos, né? Então eu pergunto, Jesus, quem são seus amigos? Me apresente esses seus amigos. Porque aí você vai estar andando com pessoas que têm a mesma fé que você, o mesmo pensamento, a mesma visão. Isso vai facilitar muita coisa na sua vida, na minha vida. E aí Daniel se destacou, Deus estava com eles. Só que Daniel tinha um propósito ali dentro. E Daniel entrou, né? E teve o cargo em ascendência lá dentro, um estrangeiro com cargo ascendente lá no governo babilônico. E ele lembrou dos seus amigos e trouxe os amigos também para estar com ele, né? Deu também cargos, designou pessoas de confiança para trabalharem com ele. Aí em Daniel 6 é aquela famosa passagem que vocês devem conhecer. Daniel na cova dos leões. Olha só. Dário achou por bem, vamos agora falar sobre isso, as nomeações, né? Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre ele, dos quais era Daniel. Então Daniel era supervisor, tinha um cargo importante. Gente, desculpa, mas a rinite tá um pouquinho chata hoje. Mas estamos aqui. E aí, o pessoal não gostou que Daniel foi promovido, né? O pessoal do reino, que tava comendo todos os banquetes do rei. E diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nada em falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. O que acontece, gente? Aí, nessa passagem toda, vai falar assim, que ninguém encontrava erro em Daniel, porque ele era homem de Deus, posicionado, sabia do que ele estava fazendo lá, não tinha erro, era um rapaz justo, correto, trabalhador, enfim, de um alto cargo. O que eles pensaram? Se não estamos encontrando erro algum naquele Daniel, então vamos
achar erro na questão dele com seu Deus. Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Presta atenção, Daniel 6. Você tem orado quantas vezes ao dia? Uma vez na hora que vai comer? Ou nenhuma vez, às vezes? Para e pensa. Daniel é exemplo para nós, hein? Porque ele estava numa terra estranha e ele mantinha toda a sua comunhão com Deus. Falei isso ontem pro pessoal do Sal. Não importa aonde você esteja, né? Tô no trabalho, tô viajando. Você sempre tem que estar, bom dia, em comunhão, em conexão com o nosso Deus. Falei sobre Tessalonicenses 5, no 10. Tessalonicenses 5, 10, que fala: quer durmamos, quer estejamos acordados, sempre estejamos ligados nele. Deus, nossa conexão com Deus nunca pode, ai, caiu, reconecta. Ela não desliga, ela não se interrompe. Então eles não sabiam de como acusar Daniel pelos meios, digamos, legais, né? Então eles pensaram, bom, Daniel não quis comer, não quer estar conosco, não quer usar, não quer, enfim, adorar os nossos ídolos aqui, então nós vamos fazer algo com ele, vamos pegar ele na curva. Vamos colocar uma lei, criar uma lei para fazer com que ele fosse culpado de algo pela sua fé em Deus. Talvez você está passando aí uma injustiça, né? E querem de tudo te incriminar, não acham erros, mas estão inventando coisas, mas Deus é que nos justifica. Fique tranquilo quanto a isso, porque Deus é quem te justifica. Aí, eles criaram esse decreto, tá? E falaram assim, olha, vou resumir Daniel 6 pra vocês aqui. A gente não demora muito aqui em Daniel 6, mas é maravilhoso. Eles vão tentar todos os jeitos. E chegaram no rei e falou, rei, seguinte, nós vamos então criar uma lei que quando tocar a trombeta, todo mundo vai ter que parar o que estiver fazendo e vai adorar a imagem, né? Adorar os ídolos. O rei achou bacana, tudo bem. E quem não fizer isso, rei, vai cair na cova dos leões. Acredita? E assim que aconteceu, começaram tá aqui Daniel 6. Aí Daniel 6:12 chegando pro rei. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, foram 30 dias de decreto, tudo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, será lançado na cova dos leões? Respondeu, o decreto está em vigor, contudo a lei dos medos, dos persas, não pode ser revogada. Bom dia. Olha só, levaram o rei a fazer um decreto que não podia ser revogado. Então disseram, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto, nem ao decreto que assinastes. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou contrariado, mas decidiu salvar Daniel. Gente, quando a gente é justo, desculpa, gente, quando a gente é justo em Deus, e é justo na nossa conduta, podem tentar armar pra gente qualquer situação. Mas Deus, ele é justo e ele nos salva de toda e qualquer injustiça. Foi o que aconteceu com Daniel, né? Eles queriam que Daniel, de qualquer maneira, furasse, saísse do seu propósito, saísse, abandonasse a sua fé, só porque estava numa terra estranha e diferente. E ele não. E ele orava 3 vezes ao dia. E aí pegaram ele e delataram. E o rei amava Daniel, porque era um rapaz bom, justo, vocês viram no começo. Em Daniel 6. E o que fizeram? Então vamos colocá-lo. Aí o rei falou, mas agora eu não posso revogar. E mandou Daniel para a cova dos leões com muito coração apertado e muito triste, mas ele sabia que o nosso Deus ia livrá-lo.
Exatamente o que aconteceu. Daniel entrou na cova dos leões e os leões nada fizeram com ele, porque ele sabia que Deus estava na vida dele. Então, é para nos encorajar a não se contaminar e saber que quando você se posiciona para o que é certo, para o que é justo, Deus está no controle e Ele está no nosso lado. Ainda continua falando em Daniel 6 aqui, ó. Ó, Daniel 6,16. Então o rei deu ordens e trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. E tamparam a cova dos leões com uma pedra, tá? E o rei voltou à noite, não conseguia dormir, gente. Ele ficou com o coraçãozinho apertado. Quando ia se aproximando da cova, Daniel chamou Daniel com alta voz. Aí o rei não conseguia dormir. Daí ele foi até a cova para saber se Daniel estava vivo. Daniel 6:20. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava sua aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrar dos leões? E Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, rei. Olha aí. Gente, isso é que eu falo pra vocês. É ter confiança em Deus. Você não está errado. Você não fez nada de errado. Se estão te incriminar, querendo te incriminar, achar algum erro, não tem problema. Deus está contigo nessa situação. E Daniel entrou na cova dos leões. Deus fechou a boca dos leões e nada aconteceu. E ele saiu de lá. E com isso, o que aconteceu? O rei Dário, ele pôde ver o poder do nosso Deus. E que Deus estava com Daniel. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque ele resolveu não se contaminar. Resolveu não fazer o que todo mundo faz. Ah, vou fazer, né? Porque já pensou? Eu querer ser diferente, mostrar a minha fé, mostrar no que eu acredito. Meu Deus, eu não tô afim de passar por isso, não. Mas se você faz o que todo mundo faz, qual vai ser o seu diferencial? Deus nos prova muito, sabe? Nós temos que nos manter ali, de pé, diante de qualquer situação. Porque quando você tá de pé, você tá orando. Deus te fortalece. Depois vocês vão ler todinho Daniel 6, vocês entenderem nos mínimos detalhes. Daniel 1 e Daniel 6, a história é maravilhosa. E continuando aqui, e é uma coisa assim de mãe, né? É uma coisa que minha mãe sempre fala, acho que é de vocês também. E ela é atemporal. Você não é todo mundo. A gente, né, como eu falei pra vocês, às vezes não quer passar por, ai, que chato, que chata, que pessoa do contra. Não é ser, bom dia, não é ser pessoa do contra, não. É ser a pessoa que tem posicionamento, que sabe do que tá fazendo, que crê. Porque se você não crê no que você tá fazendo, você é muito vulnerável, volúvel. E Daniel não era assim. Glória a Deus, ele sabia do Deus que ele servia. Ele sabia que Deus estaria com ele em todas as situações. E aconteceu. Aconteceu. Comeram legumes durante 10 dias e água e ficaram melhores e mais saudáveis do que o restante de todos aqueles homens. E depois foi aumentando as provas com Deus, né? Depois foi jogando na cova dos leões porque ele estava orando. Ele não se dobrava ao rei nem aos ídolos para fazer seus pedidos. Ele pedia tudo para o nosso Deus. E orava 3 vezes ao dia por cima, hein? Às vezes tu ora uma vez por semana, uma vez por dia e acha que já tá demais. Toma vergonha na cara, né? Continuando, gente.
Nós não somos todo mundo. Mãe tem razão, você não é todo mundo. Não seja como todo mundo. Se posicione. E mantenha-se firme naquilo que você está falando. Porque isso é fé, né? Saiba para onde você está indo. Para de ir na massa. Para de... Sabe, aquele efeito manada? Todo mundo faz igual, assim, em série. Nossa. Efeito manada. No marketing a gente fala sobre isso. Efeito manada, né? O outro faz, mas por que você tá fazendo isso? Ah, não sei, é que outro fez, eu tô fazendo, mas tá, e aí? Nem sabe pra onde tá indo, não tem noção, mas estão fazendo, eu vou fazer, deve ser bom. Pior quando não é bom, gente, como é que faz? Bom dia, toma cuidado, você não é todo mundo, não vá pela cabeça dos outros, não seja efeito, não viva no efeito manada, pelo amor de Deus. Começa a pensar, sabe? Comece a refletir e decida tudo consultando a palavra de Deus. Mais prático, sabe? Isso aqui é legal. Porque, voltando lá no começo, o que contamina é o que está dentro, né? Então Daniel, ele sabia que dentro dele estava Deus. Deus habitava nele, o Espírito de Deus habitava nele, né? O Espírito Santo. Então, Deus o guiava, ele era servo do Senhor. Ele falou, não, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é legal. E Deus foi o quê? Direcionando ele. Ele não deixou que com aquilo que estava na vista dele fosse contaminar, no sentido de que, olha que legal, aquela cobiça, aquele egozinho inflamadinho, tô aqui agora no novo governo, né? Tô no Palácio do Rei. Não tem problema não. Eu vou comer tudo mesmo. Mas Deus falou para ele, não faça isso. E ele obedeceu. Sabe? Poder falar, meu Deus, você tá brincando comigo, né? Tô aqui num lugar tão bacana, tão legal. Comida boa. Só que Deus vai testando, a gente vai nos dando estratégias para cada situação, para cada momento. E desde o primeiro momento ele obedeceu. E optou em não se contaminar, mostrar o seu posicionamento em fé e de fé. Então, tudo que a gente for fazer, nós temos que o quê? Pensar, consultar a Deus, pegar a Bíblia, orar, porque é isso que norteia a nossa vida. A palavra de Deus, a comunhão com Deus. Isso que norteia. Não tem outra forma de nortear a nossa vida a não ser por Deus, pela sua palavra, pela comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Comunhão com Deus. Então pense a respeito disso e vá na palavra de Deus. Salmo 119, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, gente. Boas decisões são dirigidas 100% por Deus. Imagina se começasse a subir no coração de Daniel e dos amigos dele aquela cobiça, aquela coisa tipo assim, tá vendo? Apesar de eu vir pra cá como escravo, me tiraram da minha terra, mas eu tô me dando bem, sabe? Criar sentimentos, né, de rebelião. Olha o pecado, olha a loucura que eles estavam se metendo, mas não. Pensaram como Deus gostaria que eles pensassem. E nós temos que ter boas decisões. Então, para ter uma boa decisão, eu tenho que orar, eu tenho que falar com Deus, basear tudo pelo Senhor Jesus. Nada da minha cabecinha, que a cabeça se engana, coração é enganoso. Em Provérbios 16:3 fala: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, coloca tudo na mão do Senhor e fala: Deus, o que eu faço? Qual é a rota a ser seguida nesta situação? E espera, porque Deus vai te dar a resposta. Não sai aí atropelando a vida, porque depois tem as consequências. Aí não reclama
da consequência que você pode ter se você não obedecer a Deus. Porque tem um dizer de criança que é assim, quem obedece é feliz. E quem desobedece sofre. Ninguém quer sofrer, né? Ficar chorando. E as consequências nunca são boas, né? E assim, não é boa mesmo. Né? Falar não é boa. Não é boa mesmo. Nem cogita, porque não é boa. Não se contaminar é ouvir a voz de Deus. Não se contaminar é ouvir a voz de Deus. Bom dia. Não se contaminar é ouvir a voz de Deus e obedecer. Não é negociar com Deus a obediência. É fazer de acordo com o que Ele está nos falando. Fazer certinho, do jeitinho que foi falado. Sem alterar uma vírgula, sem alterar nada. Fazer da maneira que Deus falou. Simples. Sabe o que é simples? Simples. Bom dia. Obedecer, não se contaminar é obedecer a voz de Deus. Ouvir e fazer. Porque tem gente que ouve Deus falando com ele, com ela, mas não pratica o que ele está mandando, a estratégia que ele está dando, o direcionamento que ele está dando. Então não vale de nada. Tem que ouvir e executar. Salmos 93, versículo 5, diz: muito fiéis são os teus testemunhos, e a santidade convém à casa do Senhor. Vou repetir pra vocês. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Esse versículo é muito bonito, porque Deus, ele é santo, ele é perfeito em tudo que ele faz. Né? Deus é santo, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele cuida de nós, ele quer que nós obedeçamos e façamos aquilo que ele está nos colocando, porque ele é zeloso conosco, ele zela por quem zela pela palavra dele, pela obediência. Então, não tenta ficar negociando, faz o que foi falado e você vai ser muito feliz, certo, gente? Hoje eu tô meia devagarzinha, meia cansada, porque a rinite tá chata, mas aí não vai impedir de que nós recebamos, né, o que Deus colocou no meu coração, que é para não se contaminar. Estamos já caminhando para o final. Não se contaminar. Não se contaminar é ouvir a voz de Deus e obedecer, é andar em paz e em plenitude, sabendo que Ele cuida. A melhor coisa, eu sempre falo para as pessoas que o que vem de Deus nos dá paz, nos dá alegria. Assusta de começo. Nossa, meu Deus, né? Como os meninos, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram no novo mundo, no novo governo. Diferente. Não entenderam porque foram levados cativos para lá. Né? Não fazia sentido sair da casa deles, da vida deles e ser levado. Porém, Deus tem um propósito e eles estavam em paz, porque sabiam que Deus estava ali com eles e eles foram honrados. Saíram da terra deles para assumir cargos de grande importância lá em outro território, interceder pelo povo deles. Então, assim, às vezes a gente não entende realmente porque certas coisas que nos acontecem. Mas Deus está no controle. Então calma. Só faz aquilo que Ele está te mandando e espera. Tenha paz, sabe? A ansiedade, ela atrapalha muitas coisas. Faz você queimar etapas. E quem se prejudica é você. Quem atrapalha tudo é você. Porque Deus está lá no tempo dele, sabe? Checando cada passo e te explicando. Bom dia. Então, calma. Tenha paz no coração. Ande em paz, ande com alegria, porque Deus está com você. Ele caminha ao seu lado e de mãos dadas. Não solta da mão de Deus e vai viver da sua cabeça, porque não vai dar certo. Vocês imaginam se lá no comecinho Daniel e seus amigos aceitassem
comer tudo do reino, comer lá dos manjares, das coisas lá, certamente eles não iam assumir cargos tão importantes. É que Deus sabe para quem ele confia certas coisas. Então por isso que ele põe a gente na prova, para poder falar, é assim mesmo. Você foi aprovado, você se manteve firme em meio às pressões, às tentações, em meio a tudo, você se manteve firme, convicto daquilo que você é e daquilo que eu faço na sua vida. Use a sua fé. Nos momentos mais difíceis é a hora que a fé é provada. Porque ter a fé provada em momentos de paz, de alegria, de festa, é tranquilo. Mas ter a fé provada em momentos de adversidade, de medo, de tensão, de pressão, é só Deus. Porque ali você vai ser provado e ali você vai ser aprovado ou reprovado. Olha, Romanos 12, 2 nos diz o seguinte: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Exatamente o que estão falando hoje de Daniel, focado em Daniel. Claro que tem os amigos deles, mas Daniel ganhou maior destaque no reino da Babilônia. Então ele sabia de tudo que Deus estava fazendo na vida dele. Ele tinha uma mente que renovada, focada em Deus. Então, gente, se você não está vendo as coisas com bons olhos, se você não está entendendo as coisas, peça para Deus renovar a sua mente. Que se começar a ter pensamentos ruins, tudo não caminha bacana. Então peça, Senhor, renova minha mente, renova meu ânimo, renova as minhas forças. Mas a mente, quando a mente está em paz, você consegue fluir. Bom dia, você consegue caminhar. Por isso que tem Romanos 2, renovação da nossa mente. Para você poder entender, enxergar quais são, qual é a vontade de Deus para sua vida. Qual é o plano que ele tem para a sua vida. Te garanto que os planos são muito bons. Mas deixa Deus fazer. Deixa Deus executar o plano bom que ele tem para você, que ele tem na sua vida. Não se contaminar é saber que o caminho é estreito, mas do outro lado há salvação e tem salvação. Né? Caminhar com o nosso Deus não é um caminho assim de mar de rosas, não é. É estreito, é apertado, é de decisão, é de renúncia, é de pensar muito, pedir direção para Deus antes de qualquer outra coisa. Falar, Senhor, o que eu faço com isso? De que maneira eu respondo? De que maneira eu falo? Para onde que eu vou? Eu sempre falo, Deus, se você não for comigo, não tem por que eu ir. Submissão, obediência a Deus muda a tua história e traz bênção e traz paz para a sua vida. Então, tem salvação, porque Deus é a salvação. Porque ele enviou seu Filho único a este mundo, unigênito, para que você obtivesse salvação. Tem amor maior do que isso, do que entregar seu Filho por nossas vidas, por nossos pecados? E foi uma salvação vicária, ou seja, substitutiva. Era meu lugar e seu, e Deus colocou o seu Filho para morrer por nós, derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. Então, mantenha-se firme, persevere e obedeça a Deus em tudo. É obediência total, não parcial. Deus não gosta de pessoas que reclamam, que murmuram e que barganham com ele. Ele ama filhos que são obedientes e fazem tudo que ele manda, sim, porque isso é confiança. Mesmo que não faça sentido algum, tudo aquilo, obedeça. Fique calmo. Não retruque.
pergunte demais, não faça isso, porque muitas vezes nem sempre na hora Deus vai parar e vai te responder. Ele vai te deixar em silêncio para você continuar a obedecê-lo e amá-lo a cada dia mais. É amor, é fé, é obediência. E não se contaminar a saber que de tudo que eu faço aqui nesta terra, um dia eu vou prestar contas diante de Deus. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar ou prestar contas. Tem muitas pessoas que acham que Deus não tá vendo, que ninguém tá vendo e que tá tudo bem. Não, mentira. Deus vê tudo, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele vê tudo, ele está em todos os lugares, ele tem todo o poder e toda a força. Então é inútil você pensar ou achar que você consegue enganar a Deus, que Deus não está vendo nada. Imagine se na primeira parte lá do reinado, quando os meninos, né, chegaram lá na Babilônia, Daniel e seus amigos, se falasse: Senhor, vira de costas, vamos pegar aqui tudo isso. Deus mandasse não se alimentar como Deus mandou, mas eles quisessem só provar um pouquinho, né, de uma feijoada lá do rei, um pouquinho lá daquilo, um pouquinho de um docinho. E aí falasse: Senhor, imagina que a gente comeu. Não comemos, não mentisse para Deus. Senhor, você não viu. As pessoas acham que enganam a Deus, mas elas não enganam, porque Deus está em todos os lugares, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus ouve tudo. Então, é bom você obedecer e parar de reclamar. Porque se não está acontecendo da maneira que você quer, primeiro que não é, nunca vai ser da sua forma, é da forma de Deus. E quando Deus, ele fala sempre as mesmas coisas pra gente, a gente não tá fazendo, é bom repensar, porque Deus também, ele se ira, ele cansa de pessoas que são desobedientes. Ele fala uma vez, ele fala duas, ele fala três, e a pessoa não conserta, não faz o que ele tá mandando. Então, lembre-se, tudo que você faz hoje aqui, um dia você vai prestar contas diante de Deus. Que nós possamos, a partir de hoje, refletir sobre isso e não se contaminar, se posicionar em fé, se posicionar a favor das coisas que são boas, que agradam o coração do Senhor. Em tudo. Obediência é em tudo. Trabalho, vida financeira, vida profissional, né? Vida sentimental, vida familiar, na saúde. Deixa tudo nas mãos do Senhor. Deixa Ele cuidar, deixa Ele tratar. Essa semana agora que passou, eu tenho usado muito o exemplo, e eu sempre falo para as pessoas assim: deixa Deus desconstruir para Ele construir tudo novo na sua vida e na minha vida. Eu dou um exemplo muito bacana. Obrigada, Ed. Ontem até tomei antialérgico. Nossa, eu tava com a Márcia, meu Deus. Mas estamos aqui, firme e forte, em nome de Jesus. A noite já tô ótima. Também é cansaço, né? Acordando a semana aí. Mas estamos aqui, glória a Deus. E eu falei, e tenho usado esse exemplo. Até falei pros meninos ontem no Sal. E na semana toda eu tenho falado que exemplo da desconstrução que Deus faz na nossa vida é o seguinte: você tem uma casa que você quer fazer uma reforma, né? Aí chega lá, você fala assim: não, mas deixa a cozinha, tá tão bonitinha a cozinha, tá com os móveis reformados, né? Tá tão bonitinha, só reforma tudo menos a cozinha. Gente, não faz sentido. Deus vai chegar na sua vida, Ele vai mexer em tudo.
em todas as áreas da sua vida. Deixe ele fazer tudo novo, da forma dele, do jeito dele. E vai ser maravilhoso. Vocês imaginam? É para vocês fixarem bem essa ideia, porque vocês vão entender. Daniel e seus amigos chegaram no reinado novo e eles já se posicionaram. E já falaram, não vamos nos contaminar, em outras palavras. Porque eles sabiam que ali Deus daria para eles uma nova história, né? E eles teriam um grande propósito ali dentro, como aconteceu ao longo de Daniel. Daniel tem 12 capítulos. Vocês leiam o 1, depois vocês vão no 6, depois vocês leiam todo Daniel. Vocês vão entender que coisa maravilhosa e grandiosa. Mas Deus não pode entregar nada para você da forma que você está hoje. Não sabendo obedecer a Deus, não sabendo ter limites, não sabendo administrar as coisas. Isso é muito sério. Não sabendo contemplar as pequenas coisas que Deus faz na sua vida, os detalhes, os sinais. Como é que você vai querer grandes coisas se você não consegue reparar e perceber as pequenas coisas? Porque Deus, falando para os meninos, né? O segredo, o sucesso mora nos detalhes. São os detalhes que fazem total diferença. Então, que você possa pôr na sua mente hoje, eu não vou me contaminar, eu vou me posicionar, áreas da minha vida que eu não tô posicionado, que não tá legal, que Deus tá me cobrando. Gente, tudo tem que ter uma posição na vida, um posicionamento, para poder as coisas conseguirem seguir da maneira correta. E pense em Daniel, quando você for falar e não se contaminar, pense em Daniel, o quanto que Deus abençoou a vida dele e deles por causa do posicionamento. Eu tenho fé em Deus, eu tenho aliança com Deus e eu não vou me misturar mesmo, desculpa. E tenha fé, tenha paz, porque quando você se posiciona, você tem aliança com Deus, Ele tá contigo. Deus só tem aliança com quem tem aliança com Ele, sabe? É fidelidade mesmo, é amor mesmo. Certo, gente? Então é isso. Não se contamine, reflita em cima da vida de Daniel e vai aprender com isso. Aprenda mesmo. Vale muito a pena a gente confiar em Deus, a gente sempre optar pelas coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas são eternas, elas são a longo prazo. Às vezes você quer tudo pra ontem, mas cuidado, pra ontem, ó, é palha. Tacar fogo acaba. Então que vocês possam refletir sobre isso e confiar em Deus de todo o seu coração. Obrigada, Ed, mais uma vez. Que vocês possam confiar em Deus de todo o seu coração. Em nome de Jesus, que já começou mais uma semana. Que a semana seja incrível, né? Porque é a semana de finalização de junho. Estamos finalizando o primeiro semestre de 2023. Que ano maravilhoso que Deus está nos proporcionando, né? Vivendo os sonhos de Deus. E se Deus quiser, dia 9 de julho, já estarei com 32 anos, em nome de Jesus. E também teremos aqui Pastor Martai conosco, em nome de Jesus, né, na minha festa, porque julho é meu mês, né? Aqui na minha festa. E vai ser também forte o negócio, meu Deus. Vai ser forte sobre a vida de Jó. Bom dia! Estejam preparados. Vamos tirar foto. Hoje não tem caneca, tem a Bíblia aqui pra segurar. E tá ótimo. Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo, um ótimo dia, um ótimo domingo. Que Deus abençoe vocês, tá bom? E nos vemos lá no dia 9 de julho, no meu nível. Aliás, pós-nível, mas julho todo é meu aniversário, tá bom? Venham pra festa. Deus abençoe, tá bom, gente? Um beijo, tchau, tchau.